Agora eu vou cumprimentar o doutor Gustavo, que tem o nome do meu filho. Boa tarde. Prazer, boa tarde. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Como que pronuncia o seu nome, o seu sobrenome? Na verdade está abreviado, né? Porque é Burkowski Krieger. É russo e alemão junto. Oh, o Krieger é alemão, né? Isso. E é Bruskowski. Burkowski. Buskowski. Quem que é o Russo alemão? pelo lado da minha mãe e alemão pelo lado do meu pai. Muito bem. O doutor Gustavo é ginecologista e muitas amigas que estão me vendo nesse momento aqui, até amigos, né, dizem assim, o que eu faço para ajudar a minha mulher, né? Porque quando chega a menopausa, vem uma irritabilidade que não sabe de onde, vem uma falta de secreção vaginal, você tem um sono péssimo. Ah, meu Deus, quando que começa essa bendita dessa menopausa? A gente tem que separar assim, o que seria a menopausa do climatério, né? O que acontece? O climatério é a transição da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva, tá? E isso pode demorar alguns anos, tá? E quando a gente fala de menopausa, é uma data específica, tá? Menopausa é quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Daí a gente vai olhar para trás e falar, aquela foi a data da menopausa, tá? Então, a questão não é exatamente a data, porque algumas mulheres vão começar a sentir alterações muitos anos antes, tá? Então, quando a gente fala de vida reprodutiva, em geral, o início da vida reprodutiva da mulher vai começar com a menstruação, certo, né? A menstruação é muito dependente da alimentação. Então, a gente vai ter meninas de 8 anos que se tiver uma... Agora cada vez mais cedo, né, doutor Sim, Gustavo? porque se você tiver uma dieta rica em gordura, você começa a produzir hormônio antes. Quando a gente fala do colesterol, a gente sempre se preocupa com colesterol para, tipo assim, entupir os vasos, infarto, essas coisas. Mas o que é o colesterol? O colesterol é o precursor de todos os hormônios, então está na gordura. Se você tem uma dieta rica em gordura, você tem uma alteração da sua produção hormonal. Então, isso é uma coisa associada ao começo da vida reprodutiva com a alimentação, tá? A gente tem meninas hoje em questões industrializadas começando com 8 anos, e a gente vai pegar, por exemplo, assim, indígenas ou antigamente, que não tinha uma dieta tão rica em gordura, começando com 14, 15 anos a menstruar. E daí, o que vai ser o fim? O fim da menstruação, que é a menopausa, é uma questão mais genética. Então, no Brasil, em geral, e isso é uma questão mais do ser humano como um todo, a menopausa vai acontecer por volta de 48 a 50 anos, tá? E o que acaba acontecendo? Ela pode ser uma menopausa oportuna, acontecendo após os 45, tá? Ou acontecer antes dos 45, dos 40 a 45 a gente vai chamar de precoce. Abaixo dos 40, a gente já chama de uma prematura, que seria tipo uma falência ovariana. Da gente e aí ela pensa pode durar em até outros quando? Problemas. O período, a menopausa, sim. Teve a menopausa, foi aquela data específica. Agora, certo, o climatério é indefinido, você não tá? sabe. Eu já volto aqui, mas eu não quero perder essa pergunta aqui, porque as pessoas já estão nos mandando perguntas. Fiz esterectomia aos 37 anos, jovem, né? Hoje tenho 51. Não tenho mais desejo sexual. É normal? Eu sinto uma irritabilidade muito grande e muitos calorões. O que a nossa amiga faz? O que acontece? Quando a gente fala esterectomia, é tirar o útero. Daí tem que saber se ela tirou o útero ou tirou os ovários junto. A menopausa Pois a está esterectomia associada é retirada do útero. Né? Algumas pessoas tiram o ovário junto. Tira tudo, né? O que acontece? Às vezes quando você tira o útero ele tem vasos que alimentam os ovários. Então, às vezes, baixa o fluxo de sangue nos ovários e ela baixa a produção hormonal. E como ela perdeu o útero, ela também perde a referência da menopausa para saber quando que foi a última menstruação. Pela idade dela, provavelmente, ou ela já entrou na menopausa, tá? Ou ela está na fase climatérica. O que acaba acontecendo? Quando tem essa perda da função hormonal, a gente vai ter algumas alterações, tá? 8 a cada 10 mulheres vão ter aqueles calores, tá? 6 a cada 10 mulheres vão ter alterações que a gente chama geniturinárias, ou uma perda urinária, ou uma alteração para urinar, ou essas alterações na parte da vagina, de perder a lubrificação, e 4 a cada 10 vão ter uma alteração na parte de psíquica, que vai ser ansiedade, depressão, perda de libido. Acontece duas coisas. A parte hormonal está associada a essa questão do desejo. Se ela repor hormônio, ela pode resolver tudo isso? Não necessariamente, tá? O desejo sexual, essa coisa é muito mais uma questão psicológica do que eu vou dizer que vai ter um hormônio que vai dar isso. Então ela deve fazer, busca um ginecologista e uma terapia. Pode ajudar?
na verdade, muitas vezes tem que ser combinado. Muito bem. Eu acho o seguinte, diz essa amiga, na menopausa, cada dia uma coisa. Também acho, concordo com você, bonita. É dor de cabeça, não, de cabeça não tenho. É sono, não durmo, é irritabilidade, pressão alta, tem dia que é um calorão que eu fico louca. É a minha linda Maria, tem 52 anos lá de Brusque. Maria jovem também, né? É tudo isso. Tem alguma coisa natural que a gente possa tomar, doutor? Sem ser com reposição hormonal, que não é aconselhada para toda mulher? O que acontece? A melhor coisa para tratar os calores é o hormônio. Só que o hormônio ele também vai aumentar o risco de outras coisas. Problemas cardiovasculares, tipo infarto, trombose, tá? E alguns riscos de câncer, tipo mama e endométrio. Então, quando a gente fala de coisas naturais, a gente está falando de alguns fitoterápicos. Por exemplo, o que é muito comum, eles falam à base de soja, tá? O que é o problema? A gente não tem estudos o suficiente para dizer sobre o benefício disso, tá? E inclusive sobre os riscos. As coisas naturais que vai dar mais benefício para evitar esses calores e dormir melhor é atividade física, tá? E uma dieta balanceada. Não existe uma dieta específica. Ah, eu entrei na menopausa, eu preciso fazer uma dieta específica. Qualquer dieta balanceada que ela consiga ficar dentro do peso adequado vai ajudar, porque o excesso de peso ou a falta dele, também muito magra, vai piorar os calores. Vamos responder para um homem agora. Ele é de Jaru, Rondônia. Não sei se você consegue responder, mas a pergunta dele é simples. É o Edson. Homem perde a potência sexual? O que acontece? O que a gente chama de andropausa do homem é uma coisa muito mais complicada. O que a mulher perde de função hormonal, por exemplo, dos 35 aos 40, tá? E dos 40 aos 45, o homem às vezes... ele vai perder dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, perde-se muito pouco no homem, tá? Então, o que pode ter? Tem problemas assim de próstata, tem alguns problemas hormonais específicos, ganho de peso, problemas de diabetes, hipertensão, que vai dar essa questão de impotência, e não necessariamente uma alteração hormonal. Então, é muito mais importante ele passar num urologista para ver e num cardiologista para ver se não tem nada metabólico, do que dizer que ele vai ter que tomar um hormônio para repor isso e ajudar. Passe lá, Edson, então. Mais uma pergunta aqui, hormônio engorda? O hormônio não engorda, tá? O que acaba acontecendo? A falta do hormônio, ou certos tipos de hormônio, vão ter uma alteração hormonal. A mulher, assim, na menopausa, ela sabe que ela muda o humor, tá? E assim, esse efeito de humor, para uma mulher que não está na menopausa entender, é igual quando ela está na TPM. O que é a TPM? É uma baixa do hormônio, por isso que ela sente essa alteração. Na menopausa isso acontece de maneira persistente. O que acontece? A alteração no humor, a pessoa pode compensar na comida de maneira inadequada, comendo errado. Muito bem. Aqui tem uma amiga, não sei o nome, ela diz que toma chá de folha de amora, ela diz que tem 51 anos, que é com relação à menopausa. Incrível, tem muito homem aqui fazendo pergunta também com relação à andropausa e tudo mais. O homem deve procurar por um urologista? Assim, depende do que é a queixa dele. Se ele está com uma questão normalmente de impotência, que é a principal preocupação dos homens, seria um urologista que vai estar vendo com isso, tá? Para ver a questão hormonal. Isso. Homem também pode repor, então, hormônio? Sim, é bem discutível em homem, tá? Porque, assim, a gente não indica que o homem reponha a testosterona porque ele está com baixo libido ou impotência, tá? Porque toda a testosterona que a gente dá por fora, que é sintética, ela aumenta muito o risco cardíaco. Um homem, nessa faixa etária de 50 anos, tem muito risco de infarto. Então, ele tomar hormônio pode ser uma coisa muito perigosa. Tem muita pergunta aqui, você não tem ideia. As pessoas reclamando muito dos calorões. E gente muito jovem. Aqui nós temos uma pessoa... Olha, ela diz... Aqui, vamos lá. Meu marido está com 44 anos e ele tem pouca ereção, diz ela. E às vezes, eu não sei o que fazer. É a Maria que está perguntando, aqui de São Paulo, o que você indica para o esposo da Maria, que tem 44 anos? O que acaba acontecendo? Né? Isso, uma pessoa jovem, tá? É assim, essa questão assim de desejo sexual, tanto para homem quanto para mulher, tá? Existem causas orgânicas? Existem, tá? A gente tem que afastar se tem algum problema cardiovascular, se tem diabetes, pressão alta, excesso de peso, essas coisas podem atrapalhar. Mas a maior parte das vezes é uma questão, assim, de estresse. Tá? A pessoa que está com a vida sem uma rotina de atividade física, uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, isso vai refletir na função da fertilidade. Tá? E a fertilidade está associada à questão de ereção no caso do homem e no desejo no caso da mulher. Então, dificilmente a gente vai encontrar um problema orgânico na maioria das vezes. É muito mais uma questão do estresse, da dificuldade de entrosamento do casal, do que eu vou dizer que assim, a gente vai dosar um hormônio, vai dosar alguma coisa e vai achar. Né? É uma coisa bem complexa isso. O seu endereço no Instagram, doutor Gustavo? É o Gustavo B. Kroger. Kroger.
Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, um prazer. Alegria, felicidade.